Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal, continuar aqui a nossa programação da semana num dia bastante agitado, né? Um dia de luta, pelo menos aqui no estado de São Paulo. E vamos, né, nessa conversar aqui com mais um, né, trabalhador, mais um representante aí da categoria de trabalhadores e dessa vez dos trabalhadores metalúrgicos, né? Estou falando aqui, né, com o Rafael Duda, né, do Sint Metabase, né, de Minas Gerais. Vamos conversar um pouco, né, como que tá andando as coisas aí na categoria, né, quais são as demandas, né, quais são as contradições e tudo mais. Então, sem muita demora, sem muita enrolação, peço aí para o Rafael, né, falar um pouquinho dele antes da gente começar nosso papo. Opa, bom dia aí, Guilherme. É, eu sou o Rafael, mas todo mundo me conhece como Duda. Eu sou presidente aqui do Sindicato Metabase. Né? A gente representa os trabalhadores daqui da mineração, viu, Guilherme? Que pega desde a Vale, CSN, né, aqui na mina Casa de Pedra. E estamos aqui hoje, né, para a gente bater um papo. Né? A gente se conheceu na luta aí, em defesa dos operários aí da GM. É uma luta muito bonita, uma luta muito importante, que se foi de exemplo para todos os trabalhadores em nível nacional, como aqui também, né, no ano passado, um processo de luta muito importante na CSN, aqui na mineração, que também a gente foi lá para os metalúrgicos, né, ou seja, foi uma greve nacional, né, nesse aspecto, que também, enfim, avançou em alguns aspectos econômicos, mas ainda continua com bastante ataque no conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras. Maravilha, né, Rafael? Então, primeiramente, como que andam as coisas aí nessas empresas, né, e principalmente aí dos trabalhadores que estão nelas? Deixa eu ver aqui. Então, Guilherme, olha só, aqui a gente acabou de. Estamos até em assembleias agora também da Vale, na semana passada, essa semana. Na CCN também está tendo uma luta importante em Volta Redonda. Né? E o que prima, em geral, em todas essas empresas, né, tem a ver que cada vez mais, né, sobretudo na mineração, isso envolve parte da metalurgia, um grande ataque no conjunto dos trabalhadores. Né? Ou seja, um ataque desde da diminuição geral dos seus salários, né, desde os ataques a benefícios históricos, né, dos trabalhadores, e que, ao mesmo tempo, nessas contradições aí, algum processo de luta. Né? No ano passado, a gente teve aqui na CSN um processo de luta muito importante. Nesse ano, agora, outro processo de luta, que foi a defesa da jornada de trabalho de 36 horas semanais. Aqui na CSN, por exemplo, em Congonhas, né, na mineração, em torno de 7 mil operários. O turno, a jornada, né, do turno é de 36 horas semanais, em torno de 6 horas que a CSN tentou atacar durante todo esse ano, e nós conseguimos reverter a partir de uma luta muito importante. Né? Mas, mesmo assim, ainda tem ataque, tem contradições. Por exemplo, a Vale, que teve aí só de remuneração para os seus acionistas esse ano de mais de 14 bilhões de reais, propôs e acabou passando essa semana um acordo coletivo que, digamos assim, fica no 0 a 0, um reajuste do NPC, mas tentando desvincular, por exemplo, aqui o piso salarial era vinculado, a insalubridade era vinculada ao piso salarial, eles conseguiram tirar esse piso e hoje a insalubridade tem um valor referência, o mesmo valor do piso, mas que lá na frente já se prepara para ataques no conjunto da categoria. Ou seja, o cenário que tem hoje é que cada vez mais as empresas estão tendo lucros bilionários, isenções de todos os governos. Não sei se o Guilherme, como eu sei mais ou menos como funciona o governo de São Paulo, né, os ataques tanto aí que foi da GM, quanto também dos metroviários, que as concessões que o Estado dá às empresas,
Aqui em Minas Gerais, também o governo Zema deu bastante concessões, e até o governo federal, o governo Lula, à mineração, né? Concessões desde de imposto, mais fácil para você produzir minério, e, enfim. E isso gera um lucro muito grande. Só para você ter ideia, hoje um operário da Vale, né, em 46 minutos, ele paga todo o seu salário, benefícios e a sua PLR. E um operário da CSN em 49 minutos. Ou seja, a diferença da taxa de exploração de um operário hoje, né, em comparação ao que é os lucros dessa empresa, junto com a ajuda dos governos, é muito grande. E isso faz com que, cada vez mais, a classe trabalhadora venha recebendo, em proporção, referência, menos e com mais ataque. Né? Um exemplo concreto, em São José, a gente estava aí na luta, junto com os companheiros, fomos aí no dia de uma manifestação, de uma assembleia, a GM, mesmo tendo lucros absurdos e concessões dos governos, tentou atacar os trabalhadores. E a luta que determinou. E aqui, a nossa categoria da mineração é parte disso também. Nos últimos 2 anos, foram de muitas lutas por dentro da CSN, na Vale um pouco menos, porque a Vale ela atacou, mas deu algumas concessões a partir de uma luta mais concreta, então foi dando algumas concessões, mas que teve 2 greves explosivas nos últimos anos, aqui dentro da CSN. E na Vale, vem tirando gradativamente os direitos dos trabalhadores, enquanto os lucros dessas empresas só vão aumentando de forma absurda, sobretudo na pandemia. Perfeito, Rafael. E, Rafael, a gente, né, quando a gente escuta aí, principalmente da Vale, né, a gente escuta aí da enorme tragédia que aconteceu no último período, tragédia ambiental, né? Primeiramente, como que o sindicato, né, vê essa questão, né, e como que ele atuou naquele momento? E mais, né? A Vale foi punida da maneira que ela deveria ser, na sua opinião, ou não? Bom, Guilherme, deixa eu te falar. Primeiro, a gente aqui, pelo menos no nosso sindicato, enfim, toda a luta política que nós fazemos, e na classe trabalhadora, a gente trata não como tragédia, mas como um crime da Vale. Porque, de fato, aqui foi um crime absurdo que eles fizeram. Né? Eles já tinham feito isso em 2015, né? Porque a Vale, metade da Samarco, né? Ou seja, a Samarco é metade Vale, metade BHP. A BHP é a maior mineradora do mundo. Né? A Vale, no minério de ferro, está entre as maiores. Né? Já foi a segunda maior, perdendo só para a BHP, hoje nem tanto. Hoje ela está entre as 3, 4 maiores mineradoras do mundo. Então, esse crime, que foi desde Mariana, né? Desde e foi de Brumadinho, é um crime, na nossa opinião, primeiro, porque eles já sabiam previamente. Isso não é nós que estamos falando. O próprio Ministério do Trabalho localizou que já estava sinais que essas barragens iam estourar. Então, o crime tem a ver, sobretudo, com isso, porque é um negócio que meio que quase que premeditado, né? Nesse aspecto, uma roleta russa. As custas dos lucros, deixa arder e depois vemos o que dá, pagamos as indenizações, etc. Desde então, de 2015 como de 2019, em Brumadinho, não teve nenhuma punição provada. Nenhuma. Ninguém está preso. Imaginem só a lógica desse sistema que nós vivemos, que eles mataram. E a gente fala isso, não tem problema, nós falamos isso durante todo o processo que foi essa luta que nós fizemos dos trabalhadores. Em 2015, 19 vidas perdidas. Em 2019, ou seja, 4 anos depois, em Brumadinho, 272 pessoas
foram mortas pela ganância da Vale. Esse crime, até hoje, ninguém foi preso. Nem de 2015, nem de 2019. Ninguém foi preso. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, a Vale atuou de uma forma assim muito mesquinha em todos os governos, passaram a mão na cabeça da Vale. Eu falo isso desde o governo de 2015, que era o governo do PT, depois foi o Temer, Bolsonaro, né? E os governos estaduais também. Por que passaram a mão? Não sei se vocês acompanharam, mas abriu-se todo o processo, desde o Ministério Público, tentando fazer acordos, e o centro da Vale sempre foi tirar a culpa dela. Ela nunca falou em lugar nenhum que ela foi culpada desse processo. Ela sempre trata isso como uma tragédia, que foi um acidente, etc. Ou seja, faz a meia-culpa. Nisso tem a ver, sobretudo, com os processos. Eles recorreram, né? Saiu no TRT, no TRT daqui de Minas, que condenou a Vale a indenizar em um milhão de reais cada morte. Você acredita que a Vale recorreu? A Vale recorreu a essa decisão porque, como se a vida de qualquer trabalhador ou trabalhadora, depois de uma sentença de 1 milhão de reais, valesse isso. Qual é o grande elemento? Porque isso tem a ver com a vida humana, sem contar o que eles fizeram no meio ambiente, ou seja, que foi uma destruição avassaladora. Por exemplo, hoje você vai em Brumadinho, né? Brumadinho é uma cidade fantasma, praticamente. E a Vale ainda está lucrando com as mortes. Sabe por causa de quê? Porque o minério que está nas barragens, ele pode ser reaproveitado a partir de novas tecnologias dos últimos 15, 20 anos. Essas barragens são antigas. São barragens de 30, 40 anos. Então, ainda dá para reaproveitar. E o que ela está fazendo hoje? Reaproveitando esse minério, que foi desmontado, ou seja, ficou mais barato para ela desmontar a barragem, matando 272 pessoas, ou seja, nesse aspecto, do que, de fato, fazer algo mais, digamos assim, no mínimo, mais sustentável. Porque essa não é a lógica da mineração no país, não é a lógica da mineração tratada pelos governos. Porque todos eles passaram a mão na cabeça da Vale. Primeiro, não prenderam ninguém, muito menos forçaram alguma indenização. Né? Por exemplo, o governo Zema aqui fez um acordo com a Vale, junto a algumas instituições daqui, que a gente fala que é o rodanel, né? Ou seja, de uma grana para o estado de Minas Gerais. Né? E, centralmente, é para fazer o rodanel, que é ali próximo à região de Belo Horizonte, próximo a Brumadinho. Brumadinho é muito próximo a Belo Horizonte. Sabe para quê que vai servir o rodanel? Para passar as carretas de minério. Ou seja, ela indenizou o Estado para o Estado investir na própria logística da própria mineração, desapropriando uma série de população em torno para fazer esse tal rodanel. E para isso que serviu o dinheiro das indenizações, que, diga-se de passagem, é muito pouco. Só para você ter ideia, Guilherme, de tudo isso que a Vale já gastou, no mesmo ano de Brumadinho, que foi o maior crime que eles fizeram, em 3 meses eles já tinham pagado todas as indenizações com os lucros que tiveram no mesmo ano de Brumadinho. Em 3 meses. Em um trimestre, eles pagaram todo o custo, digamos assim, custo com as mortes, com o que eles estão pagando no Estado. Como que nós atuamos? Né? Bem, para entender a Vale, tem que entender o movimento sindical dentro da mineração. Né? Hoje, o movimento sindical na mineração, ele é praticamente, a sua ampla maioria, controlado pela Vale, digamos assim. Né? Controlado por quê? Porque não se enfrenta as últimas consequências. Nós, como único sindicato, denunciamos frontalmente a Vale. Né? Tanto fizemos denúncias na ONU, junto com outros movimentos, como, por exemplo, o MAN, Movimento Atingidos pela Mineração, o MST,
organizações atingidas da Vale, né? Que são organizações do movimento social e entidades sindicais. Né? Nós fomos uma das poucas que assinamos essa denúncia internacional na ONU. Denunciamos a Vale, fizemos todo o processo de luta na categoria, né? Ou seja, tivemos paralisações somente nas nossas minas, né? Sobretudo em Brumadinho, e no Ministério Público do Trabalho, as denúncias, ou seja, todas por dentro das instituições e na categoria nós tentamos. Né? Nesse aspecto, quando teve o crime, a gente conseguiu, digamos assim, uma estabilidade durante 2 anos, que terminou, tem 1 ano e meio que terminou a estabilidade para todos os trabalhadores, ou seja, nesse aspecto. Mas a vida continuou e a Vale continuou lucrando e vem tratando os atingidos dessa forma. Quanto tanto os trabalhadores quanto os próprias comunidades, que passam por cima, e com a ajuda de todos esses governos. Né? Aqui em Minas Gerais, é absurdo de como que é a sobrevivência do governo Zema, né? Mas também do governo federal, a Vale. Porque a Vale hoje ela controla o sistema mineral do Brasil. Né? Ela tem um controle praticamente um monopólio. Né? Ou seja, a Vale, hoje, o minério de ferro que é produzido, né? Ou seja, extraído aqui do Brasil, quase 90% é da Vale. Dessa produção, 89% praticamente é para exportação, e os outros 5%, digamos assim, é da CSN, que também é da nossa base de representação, né? Sendo que dessa produção da CSN, nem 10, pouco mais, quase 10% vai para a Volta Redonda e 90% também é para exportação, sobretudo para a China. Né? Ou seja, aqui tem toda uma política do governo brasileiro, e aí por isso que passa a mão, né, nas mineradoras, passa pano nos crimes que elas fazem, porque isso tem a ver com a política já de alguns anos de, digamos assim, primarizar. Os companheiros da indústria sabem exatamente isso. Tem um processo de desindustrialização no país em curso já há alguns anos, e que nos últimos governos, sobretudo o governo Bolsonaro, teve um aprofundamento, mas segue ainda no país, com um processo de industrialização, desindustrialização muito forte. E todo o processo de produção no Brasil tem a ver, sobretudo, com o agronegócio e a mineração. Então, essa turma está nadando de braçada, ganhando muita grana. Em contrapartida, a classe cada vez mais pobre, né? E cada vez mais esse modelo de mineração, que a gente discute muito na categoria, né? Porque esse é o grande debate, né? Porque, às vezes, um trabalhador fala o seguinte: olha, não vamos meter política no problema sindical. Sindicato é sindicato, política é política. Qual que é o problema? Elas se misturam na vida concreta, né? Ou seja, se você tem uma política de favorecer as empresas, né, cada vez mais elas vão arrancando dos trabalhadores, né? Ou seja, para aumentar a taxa de lucro dela. E é assim que vem acontecendo nos últimos, no mínimo, 20 anos, que vem dando concessões grandes, crimes como Brumadinho e Mariana, sem ter nenhum tipo de punição, que ainda também não tem reparação, ou seja, não teve nenhuma reparação. Né? O que se tem hoje é que a Vale vai, por exemplo, em Mariana ou em Brumadinho, para quem perdeu a casa, ela paga um aluguel para essa turma e meio salário. Ela já está contando para depois tirar na indenização geral quando terminar os processos na justiça. Né? Ou seja, nesse aspecto, ainda não teve nenhuma punição e muito menos reparação. E olha, de Mariana já se passaram praticamente quase 10 anos. De Brumadinho, nós já estamos indo para o 5º ano, passaram já mais de 5 anos. Percebe que é esse elemento que a mineração vem ganhando cada vez mais lucro em cima da vida dos trabalhadores. E, infelizmente, né, tem uma passividade de a maioria dos sindicatos a nível nacional quanto a essa denúncia, né? Ou seja, se pegam a política da Vale
e muito mais também dos governos. Ou seja, nós fizemos toda essa movimentação de 2015 até agora, de tantas denúncias para exigências dos governos, denúncias dos governos, às instituições. Algumas coisas a gente conseguiu, por exemplo, garantir estabilidade até um certo momento, foram mais de 3 anos de estabilidade na mineração, digamos assim, dentro da Vale, não na mineração, mas na Vale, de estabilidade do emprego, né, devido a esses crimes que eles fizeram, mas, ao mesmo tempo, eles atacaram e vêm atacando os trabalhadores nesse momento agora. Quando você fala isso, né, a impressão que passa é que a empresa fica impune e o risco, né, de acontecer, né, um outro crime, né, como você muito bem falou, tragédia se é bastante inapropriado, pode ocorrer novamente, né? Você vê assim mais Marianas possam ocorrer por conta dessa impunidade? Ô, Guilherme, eu não tenho dúvida nenhuma, camarada. O grande elemento é que, se não mudar a lógica da mineração, ou seja, essa mineração voltada centralmente para gerar o lucro dos acionistas, porque, por exemplo, quem é dono da Vale? São a maioria de grupos econômicos que estão dentro do Banespar, digamos, dentro do consórcio do Bradesco, que é controlado pelo Bradesco, mas bancos como JP Morgan, Morgan Stanley, enfim, fundos mais ricos do mundo. Se não mudar essa lógica da mineração, crimes como Brumadinho, como Mariana, vão ser mais recorrentes, porque tem uma estagnação dessas barragens. Eles estão falando toda uma política de descaracterização das barragens. É verdade, eles estão fazendo algumas coisinhas. Isso aqui nós não vamos fugir da verdade. Mas qual que é o problema? A lógica impõe uma outra dinâmica, ou seja, de uma produção acelerada. Quer ver? Não tem nenhum controle da produção de minério no país. Sabe quem controla isso? É o mercado internacional de minério. É ele que controla. E se por acaso o minério de ferro chega como chegou no ano passado, mas agora está em nível aí de $130 a tonelada, mas chega a 180, a produção vai acelerar e passar por cima de qualquer coisa. Tá certo? Então, nesse aspecto, não tem uma reversão se a gente não tiver o controle da mineração. Quando eu falo controle, é dela voltar a ser estatal, mas os trabalhadores também têm o controle sobre ela. Ou seja, toda a riqueza da mineração, para ser revertida em tecnologia, para ser revertida em universidade, percebe? Tem que ter o controle sobre esse aspecto. Senão não vai mudar nada. Percebe? Senão vai, de fato, antes de Brumadinho e antes de Mariana, sabe em Minas Gerais quantas barragens menores já tinham estourado? Mais de 10 barragens. Percebe? Qual que é a contradição? Porque é insustentável um negócio desse. Da forma como que é produzido, como é feita as concessões, assim, estão na mão da ganância dessas empresas. Então, tudo mentira quando fala, está seguro. Está seguro para quem? A barragem de Mariana, até ela estourar, ela era a mais segura da América Latina, considerada a mais segura da América Latina. Né? Ou seja, a de Mariana. A de Brumadinho, também ali era uma barragem antiga, que, só para vocês terem ideia como que eles tratam, o refeitório da mina ficava debaixo da barragem. Percebe a loucura, como que essa lógica que a turma sustenta? E aqui em Congonhas nós temos uma barragem do lado, que agora é a maior barragem do lado de uma cidade, que é da CSN. Enfim, temos laudos, já fizeram várias fiscalizações lá. Qual é o problema, meu amigo? Ali não está falando, não tem nada 100% que ali a barragem está tranquila. Mas a barragem é do lado da cidade. Se esse negócio estourar, sabe quantas pessoas perdem a vida em menos de um segundo?
1.500 pessoas. Esse é o grau da lógica. Tanto é que aqui a gente estava com um processo de luta com os moradores, né, desse bairro que fica debaixo da barragem, e fomos para a justiça, teve mobilização, um monte de coisa. Você acredita que os moradores lá ganharam na justiça a direito de escolher, de mudar e ser indenizado pela CSN? A CSN recusou. Percebe a lógica? Como que é a lógica? Ela recusou fazer isso. Por quê? Porque ela falou assim, isso aqui não tem nada a ver comigo. Como não tem nada a ver com ela? Ela fez uma barragem do lado de uma residência. E está recorrendo, ou seja, todo o processo de luta. Então, esse é o grande aspecto, Guilherme. Não está. Nós não vamos afirmar. As empresas podem até afirmar que está seguro. Na nossa opinião, não. Eu não ponho a mão no fogo em nada. Porque isso, na minha opinião, nessa lógica, se não mudar a lógica da mineração, isso é inerente à mineração. Ou seja, essa instabilidade, né, nas barragens, etc., porque é uma produção desenfreada. E quem determina isso, sem segurança, sem nada, é o conjunto do mercado internacional de minério. E os governos que dão as concessões para eles. Né? Teve muita coisa, mas não tem fiscalização. Gente, o Estado, se ele não é para fazer isso, porque ele também não é. Não sei se você viu, mas a Agência Nacional de Mineração estava em greve. E sabe o que era greve? Não era por reajuste, era para contratação, fazer concurso. Aí você tem todo um processo de sucateamento das instituições, que é corte, ou seja, do Estado geral. É impossível. Hoje o controle, tanto da fiscalização quanto das licenças, está na mão das empresas. Esse é o grande elemento. E nesse aspecto, só dá uma moralizada, digamos assim, se a gente tiver o controle da mineração. Fora disso, dá uma carta em branco para essa turma que já errou não uma vez só, mas várias vezes. Né? E de 2 crimes assim, que ficou marcado, porque são crimes de proporções gigantescas, desde ambiental, desde o problema de ceifar a vida. Somando, por exemplo, as 2 barragens que estouraram próximo à nossa região, não é da nossa base, mas próximo da nossa região, foram quase 300 pessoas mortas, assassinadas por essas empresas que continuaram lucrando. Não é que elas continuaram, que aumentaram o lucro, tá? Ou seja, na pandemia elas cresceram a Vale cresceu 5 vezes mais, a CSN 3 vezes mais. Ou seja, como se em um ano fizesse 5 Vales, em um ano fizesse 3 CSN de uma vez só. Isso durante o primeiro ano da pandemia. E foi mantendo essa taxa de lucro durante os outros anos. Por exemplo, só no ano passado, o lucro da Vale foi na casa de quase 50 bilhões de reais, e a remuneração dos seus acionistas em torno de 25 bilhões de reais. Anterior à pandemia, foi mais de 120 bilhões de reais, e a remuneração dos seus acionistas em mais de 70 bilhões de reais. Isso contando só a Vale. Só para você ter uma ideia, o que eles deram nos últimos 2 anos, tanto a Vale quanto a CSN, somados só as 2 empresas, é mais do que a arrecadação de Minas Gerais inteira durante um ano. Porque isso chegou a quase 150 bilhões de reais que foram dados para os acionistas nos últimos 2 anos. Isso é mais do que toda a arrecadação do Estado de Minas Gerais inteira. E a mineração é uma das que menos aporta para o conjunto da sociedade quanto à sua riqueza de imposto, né? Desde a Lei Candir, que foi instituída, se eu não me engano, para a FHC, e se manteve em todos os governos, tanto nos governos do PT, quanto nos governos Temer e os governos do Bolsonaro, que a mineração não paga praticamente nada de imposto. É um royalties. Um royalties que você paga, o único imposto que eles pagam é um royalties em cima da produção de minério, que não chega a 3,5%. Só para você ter uma ideia de uma cifra, aí o petróleo é 10%. Né? Toda a circulação sobre a mineração não tem imposto, que é a isenção a partir da Lei Candir,
que não paga imposto à mineração já tem alguns anos. Só para ter uma ideia do grau que é a retirada dessa riqueza e esse modelo de mineração que só está gerando aí mais acidentes, mais crimes, como foram os crimes que a Vale cometeu nos últimos 7 anos, né, e que vem atacando o conjunto da classe. E numa boa, Guilherme, não vejo perspectiva, né, de mudança se não tiver um controle da mineração de conjunto no país. Vamos entrar em um bastante importante, bastante interessante, que é o controle aí, né, da produção, né, que você coloca bastante essa questão. Eu tenho pleno acordo com você, né, em torno disso, mas ter que um ouvinte é possível ou isso empresa, né, incomodando a empresa para que isso ocorra, né? Então gostaria que você dialogasse com esse tipo de argumento que, né, que quem estiver assistindo pode, né, fazer. Tá, pelo que eu entendi, aqui cortou um pouco o negócio. Você quer saber o seguinte: como fazer isso acontecer e dialogar com os trabalhadores, né? É isso? Do problema do controle Eu da vou mineração. reformular, eu vou reformular a pergunta, né? Eu concordo bastante com essa questão do controle, né, da produção dos trabalhadores, né? Acho que é por aí mesmo. Mas pode ter um ouvinte ou outro que pode chegar aqui e perguntar pra gente, mas pô, Rafael, é possível fazer isso sem ter alguém comandando a empresa? Né? Precisa ter um chefe comandando a empresa, né? Então eu gostaria que você dialogasse um pouco com esse sentimento, né, de que muitas das pessoas têm, né, quando escuta esse tipo de debate. Não, boa, boa, Guilherme, porque é isso, né? Olha, vou te falar uma coisa: o movimento sindical, há 30 anos atrás, né, quando foi privatizada a mineração, todo mundo defendia a reestatização da mineração. Todo mundo era contra a privatização. Acho que primeiro vamos partir pelos elementos mais concretos, para a gente entender o problema do controle. Depois, hoje, boa parte do movimento sindical fala o seguinte: não é possível, percebe? Como também agora tem a privatização do metrô, e a turma fala: não, é melhor privatizar. O governador daí fala aí. Em primeiro lugar, camarada, a primeira coisa a gente tem que ter o controle da riqueza. Para ter o controle da riqueza, ela tem que estar na mão do Estado e você ter o controle, ou seja, por dentro da instituição. Nós não estamos falando de ser só estatizado, ou seja, ter o controle, o governador que manda, o fulano que manda. Não, a gente fala do controle, não é que não vai ter chefe, vai ter chefe. Ou seja, mas desde que ele seja escolhido pelos trabalhadores. Esse é o controle. E não só o controle da organização da produção, mas ter o controle da riqueza. Para onde vai essa riqueza? Por exemplo, a mineração gera riqueza? Gera, mas toda ela é jogada para fora. Ela não é reinvestida na universidade, ela não é reinvestida em nada disso. Então, isso perpassa também por uma luta política para dentro, percebe? Então, não é uma coisa que, ou seja, de imediato. Nós temos que fazer isso primeiro. Ter o controle desde a tecnologia, desde o problema da produção, desde o problema de tudo isso. Segundo, quando a gente tem um controle disso, tem que estar na mão, digamos assim, do Estado. Só que não basta ser isso, porque isso é curto. Se fosse simples assim, a Petrobras, boa parte dela já está privatizada, nos seus ramos, mas uma parte dela é estatal, né, digamos assim. Resolveu o problema. Não, tanto é que a Petrobras, a produção dela e toda a riqueza dela é para os acionistas onde foi privatizado, ou seja, toda a lógica do petróleo no país vai para fora. Esse negócio do controle da riqueza é a partir dessa luta política, ela tem que ser feita junto.
percebe? Ela tem que ser em conjunto, porque senão você não tem um controle da mineração em si. Primeiro, tem que ser expropriado hoje o dono da Vale, expropriado a CSN, expropriado a própria Gerdau, que também era estatal da Uzi Minas, ou seja, na mineração e também na siderurgia, e a partir disso o controle dos operários. Como que vai ser o processo? Olha, tem que ter um patrão? Não, não precisa ter um patrão. O patrão é social, é que nem a Assembleia. Não tem, ou seja, os eleitos, né, na Assembleia, quem vai ser, né, ou seja, vai fazer isso. E a partir disso, se fizer errado, é revogado, você troca o cara, tem que ter. É assim, controle operário é isso, gente. Ou seja, a partir de uma decisão coletiva, tem o controle operário, né, de mandatos revogados. Pelo menos é essa a definição que nós trabalhamos. Ah, isso é impossível de fazer dentro do sistema que nós vivemos. É de fato, pode ser muito difícil de se fazer. Por isso que aqui uma discussão central, que para salvar o conjunto da humanidade, nós temos que avançar politicamente para um outro sistema, que não é esse sistema capitalista do jeito que nós vivemos. Essa é a nossa opinião. Contudo, antes disso, é um processo transitório. Nessa transição, nós temos que fazer, porque é essas contradições que vamos levando e, de fato, ter o controle da mineração. O primeiro passo, eu acho que é isso, é pela restatação das empresas, sob o controle dos trabalhadores. Os trabalhadores podem fazer isso, né? O chefe não precisa ser aquele cara que é mandado pelo patrão ou pelo governo. Ele tem que ser a partir do controle operário sobre isso. Se o cara faz, digamos assim, não faz o que a maioria decide, ele sai, coloque outro. Percebe? Eu acho que é essa parte aí que a gente fala que é a democracia operária. É que nem uma greve, não é? Onde a gente exerce mais a democracia operária. Numa greve. Numa greve tem isso, não tem? A gente vai lá, vamos tirar essa e essa e essa tarefa, coletivamente, e nós fazemos. Ou seja, e a partir disso você tem as direções que ajudam nesse aspecto para avançar. Se deu certo a direção, vai ficar, se não, vai sair fora. Né? Não do jeito como os sindicatos, uma boa parte deles tem o processo de burocratização, mas, enfim, de outra forma que tem a ver com uma, digamos, democracia mais direta, ou democracia que a gente fala que é democracia operária. Não sei se deu para entender ou dialogar, Guilherme, se era isso mesmo que você estava perguntando. Sim, sim, deu para entender perfeitamente. E, Rafael, aqui em São Paulo, né, inclusive hoje está ocorrendo uma greve, né, contra as privatizações aí de várias empresas que hoje são estatais. A Vale, né, um dia foi, né, estatal, né, e hoje é privatizada na mão e tudo mais. Embora muita gente fale assim, o que que uma coisa tem a ver com a outra, né, pode dizer que a Vale, né, que privatizar, né? Ô, Guilherme, esse debate é fundamental e usar o exemplo da mineração, cara, é muito bom. Porque é o que o governo de São Paulo está fazendo agora, o Tarcísio, que é privatizar os setores essenciais, né? Desde a água, metrô, se não me engano, é água, metrô, e também da educação, que está tudo unificado, né? Fizer uma greve contra essas privatizações, pelo menos fazer um CPT, né? plebiscito. Cara. E a CPTM. É porque aqui não tem trem. É. Não, porque aqui não tem trem, aqui só tem metrô, né? Ou seja, e só tem em Belo Horizonte. Em outras cidades não existe, não. Aqui as empresas de ônibus mandam no estado de Minas Gerais. Bem, então, olha só, camarada. Porque percebam, é a mesma discussão. Porque qual que é o grande elemento, camarada? São questões essenciais que têm a ver com agrolocomoção. Percebe? De um estado, de uma cidade, por exemplo, de São Paulo, que isso determina boa parte da vida das pessoas, ou pelo menos da classe trabalhadora. Né? Ou seja, e o que eles estão fazendo, vão fazer exatamente como fez a mineração. Olha, antes da privatização, um operário médio, vamos sair do terreno sindical primeiro e depois ir para o geral.
um operário médio da mineração recebia 7 salários a mais. Ou seja, isso diretamente, os operários que trabalhavam na mineração conseguiam, digamos assim, ter um salário um pouco melhor. Na privatização da empresa, isso já cai pela metade. Ou seja, os salários, ou seja, o sucateamento direto do trabalhador do metrô, do trabalhador da Sabesp, do trabalhador da CPTM, vai cair diretamente. Primeira coisa, o nível de vida de quem presta o serviço cai. Ou seja, na mineração foi isso, os salários caíram absurdamente, de uma vezada só. Privatizou, num dia, no outro já começou a cair. Segunda coisa, né? E aqui eu não vou entrar em todos os aspectos, porque tem muita crítica também quando é no terreno estatal, só o Estado, né? Mas que eu te falo, sem um controle dos trabalhadores. Não estou falando do Estado em si, mas sem um controle dos trabalhadores. Né? Porque todo investimento de tecnologia na mineração, ou até mesmo quando era estatal, aonde tinha minério, todo o processo de pesquisa, de riqueza, que hoje, por exemplo, fala de minérios raros para tecnologia, tudo isso e toda a tecnologia foi feita com o desenvolvimento do Estado e das universidades. Todo o dinheiro, o grosso, da tecnologia, é como se fosse a Embraer. Você lembra do caso da Embraer? Que tudo foi construído pelos trabalhadores, tecnologia, vem a Boeing e rouba uma coisa e depois devolve a Embraer de novo. Né? Ou seja, na mineração, todo o processo, né, de desenvolvimento tecnológico, que aí quando eu falo, não é só da produção em si, porque é o conjunto da sociedade, tudo isso foi na mão dos acionistas. Ou seja, tudo que tem, desde os serviços do metrô, esse serviço da água, primeiro, vai ser cobrado da população. Segundo, vai aumentar o custo para a população. Terceiro, não vai ficar nada para o desenvolvimento geral do conjunto da sociedade. Que é exatamente o que acontece na mineração. Toda a riqueza vai tudo para fora. Percebe? Ou seja, a mineração hoje no país não serve para o conjunto da sociedade para nada. É só tirar a riqueza e ir para fora. Os trabalhadores recebem menos e nós vivemos todo o caos social que é isso. E desde o problema das contaminações ambientais, porque aqui tem poeira, por exemplo. Não sei se você sabe, mas a cidade de Congonhas, ela é só menos poluída que São Paulo, viu? Aqui está pau a pau. Foi um estudo que saiu há pouco tempo. Só a cidade de Congonhas aqui tem a ver com a mineração que é do lado. E assim nas cidades mineradoras. Né? Ou seja, traz uma qualidade de vida pior para o conjunto da população, para a riqueza disso aí. Quando pega, por exemplo, por isso que é muito importante a greve que estão fazendo os companheiros metroviários, os companheiros do trem de São Paulo e os companheiros da Sabesp, porque são coisas essenciais do conjunto da população. É isso, é sobrevivência. E a mineração foi parte disso também. Então, a mineração, depois da sua privatização, ela muda. Não é que ela não dá lucro. Né? E eles falam muito aquela coisa, não, mas se for do Estado, não dá lucro. Né? É isso que eles colocam na cabeça, a disputa ideológica da população. Olha, a Vale foi privatizada por 3 bilhões, no primeiro ano ela já deu 6. Percebe? E esse dinheiro era revertido, digamos assim, em algum outro elemento que tem a ver com a população em geral. Ou seja, e hoje isso tudo é jogado para fora. Né? Então, não tem a privatização em si, sobretudo de conteúdos que tem a ver com mineração, transporte, telecomunicações, não tem um avanço geral. Ou seja, tem um custo que vai pagar o conjunto da população. E a mineração foi isso. Hoje é isso. Passou-se o processo. São crimes, assassinatos que eles fizeram nos últimos anos. A classe trabalhadora da mineração é mais sucateada. E as cidades mineradas, né, são cidades assim, eu não sei em São Paulo, porque aí também São Paulo não tem uma mineração mais, digamos assim, grande, né?
Mas você pegar Minas Gerais e o próprio Pará, você vê que são cidades completamente devastadas. Cidades que têm desde problemas na saúde pública, respiratório, como também um empobrecimento muito grande da classe trabalhadora da mineração. Né? Ou seja, o nível de salário, de vida, né, de circulação, digamos assim, de riqueza, é muito baixo. Eu falo isso porque nós vivemos numa cidade mineradora, né, numa cidade minerada, e aqui não tem nada. Aqui falta tudo. E você tem que conviver ainda com ar, falta de água, porque também é isso. Ó. Vou te dar um exemplo. Estou numa luta agora numa comunidade que chama Pires. Só a mineração lá tinha 10 nascentes de água e não se pagava água em Congonhas, há uns 20 anos atrás. Só nesses últimos, pela expansão da mineração, hoje todo mundo paga água, né? Ou seja, todo mundo tem que pagar água, porque tem que pegar água, fazer todo o tratamento, etc. Então você paga água e as nascentes todas foram desemboladas, ou seja, acabaram, ou seja, porque gasta muita água a mineração. Então, nesse aspecto, a privatização serviu para isso, para piorar o conjunto dos trabalhadores, sobretudo, usurpar toda a riqueza, digamos assim, que a mineração era capaz e gerava para colocar na mão dos acionistas aí da Vale, da CSN. Tanto é que por exemplo, Benjamin Steinbrück, que é o dono da CSN, é um dos caras mais ricos do país. Certo. Então vamos para a parte final, né, da nossa entrevista e eu costumo pegar alguns temas aí da situação nacional. Do governo Lula, né, dos governos anteriores do PT, assim como você falou aí dos governos aí, né, do Bolsonaro e do Michel Temer. É, a pergunta que eu faço para você é o seguinte, né? Qual que é a sua avaliação então, né, enquanto aí, né, que acompanha a luta aí do atual governo Lula? O governo Lula, né, deixa a desejar esse ponto? Ô, Guilherme, esse é o debate, né? Tanto aqui a posição do nosso sindicato, né? Tanto é que foi uma posição, a gente teve uma posição política, né, dentro do sindicato. Eu faço parte também de uma organização política, eu sou do PSTU, mas também o nosso sindicato, fizemos todo um debate com a categoria, fizemos um voto crítico, né, digamos assim, ao segundo turno das eleições, sabendo que tem diferença entre o governo Lula e o governo Bolsonaro, isso é verdade. São diferenças no terreno, digamos, dentro democrático, mas no terreno político, digamos, na política geral, de garantir os lucros às grandes empresas, não tem uma mudança significativa. Pelo contrário, pegamos aí os últimos ataques, o arcabouço fiscal, que isenta, né, boa parte aí das empresas e ataca o conjunto das saúdes, ou seja, o limite, o teto de gastos, né? Porque ao isentar, você nem tem uma arrecadação, mas também você também não investe. Então, teto de gasto no conjunto de manutenção dos serviços essenciais para a população. Isso é corte de verbas da saúde, corte de verba da educação e corte de verba em todos os outros setores. É isso que está acontecendo no governo Lula. Nós somos únicas, digamos, dentro do movimento sindical, a gente faz parte da CSP com lutas, que tem uma oposição clara a esse governo, o governo Lula. Porque os ataques não pararam. Os ataques estão continuando. A reforma tributária que estão propondo mantém a mesma lógica de tributar sobre o consumo, sobre a classe trabalhadora que consome. Né? A lei, por exemplo, vou te dar um exemplo concreto. Eu falei, a Lei Candir, ela foi criada, se não me engano, pela FHC,
mas não só mantida, mas defendida pelos governos do PT, e está sendo defendida agora também pelo Lula. Né? Ou seja, isso foi defendida, é isenção, né? Ou seja, isenção de imposto às grandes mineradoras que têm lucros, exportam lucros absurdos, são bilhões que saem do país durante o ano. É isso, eu falo o lucro da Vale. Os acionistas, e esses 70 bilhões, né, somados 2 anos, que dá mais de 100, quase 150 bilhões nos últimos 2 anos, que saiu do país, foi sair sem imposto nenhum, pela lei de. Entende? Não tem, ou seja, não tem um avanço de conjunto, né? Agora também, na privatização aí do sistema penitenciário, isso aí vai ser prender e massacrar os jovens negros de periferia do país inteiro. Ou seja, é uma contradição e nós temos que falar o que é de fato, né? Ou seja, nós não podemos ser oposição. Ao mesmo tempo, nós temos que diferenciar do que o bolsonarismo pensa, né? Ou seja, nesse aspecto. Nossa opinião, essa superação tem que ser a partir da luta e organização dos trabalhadores. Nós não temos nenhuma confiança, nós não temos nenhuma expectativa que o governo Lula vai avançar na defesa dos trabalhadores. Veja, qual foi o posicionamento do governo Lula na greve da GM, que os companheiros de São José viveram? O posicionamento foi da isenção fiscal para a GM. Qual foi o posicionamento de segurar os empregos? Ou na Avibras, que é estatal, ou em parte, né? Ou seja, nesse aspecto. Então, esses que são, eu acho que são os limites, né? Eu acho que são os limites dentro dessa democracia que, infelizmente, o governo Lula tem uma opção, ou seja, o PT fez uma opção, né, que quer governar com os ricos. Nesse aspecto, não dá para fazer isso. Ou seja, ou defender uma classe trabalhadora de conjunto e, nesse aspecto, se enfrentar com os donos do poder desse país, ou nós não podemos, não tem como, aquela máxima, né? Vamos fazer uma política para cá e uma para cá. Isso não existe, porque é contraditório. Ou seja, tem uma contradição que não se resolve. Infelizmente, o governo Lula e o PT têm essa política. E quando vai aperto de um lado, aperto do outro, fica do lado, digamos assim, do patrão. Foi assim no arcabouço fiscal, né? Ou seja, que mantém o teto de gastos. Foi assim nas principais lutas que teve dos trabalhadores nos últimos anos. No máximo, faz uma ou outra reforma, mas mantém o conjunto, né? Ou seja, o conjunto de ataque na classe trabalhadora. Então, nós temos essa visão, né? Ou seja, nós somos oposição, né? A esquerda, o governo do PT e o governo Lula, né? Isso tem a ver porque não vai romper e não vem rompendo, né? Com nenhuma política anterior, né? Desde Temer, desde Bolsonaro, ou até mesmo dos governos anteriores que foram do PT na sua primeira gestão, né? De romper de fato com os grandes empresários, é isso, a privatização. Qual que é a posição da privatização da Sabesp? Estou falando não dos militantes do PT, porque tem um ou outro militante, uma corrente que está na luta, ou sindicato, né, que faz isso. Qual foi a posição do governo federal às privatizações agora do governo Tarcísio? Quer ver uma coisa? Olha só, o Bolsonaro tinha privatizado o metrô de São Paulo, de Belo Horizonte, mas não tinha fechado ainda. Logo na troca de governo. O governo Lula ele podia, numa canetada, parar o processo de privatização e acabar o processo de privatização. O que ele fez? Privatizou o metrô de BH. Ou seja, nos primeiros meses do governo, privatizou. E olha, que quem dirigia esse sindicato são militantes do PT, da Central Sindical, da CUT, que fizeram todo um processo de luta em defesa contra a privatização, e eles deram uma canetada. Em uma canetada, manteve não só a privatização, como acelerou o processo de privatização do metrô de BH. E hoje por hoje vai o quê? Vai demitir quase mil trabalhadores do metrô de BH, e vai privatizar, ainda vai dar concessão, que é CPTM também aqui, né? O metrô é como se fosse o trem aí em São Paulo, controlado pela CPT, aqui é a CBTU, né? Como se fosse a CPTM aí
de São Paulo, aqui é a CBTU. Privatizou numa canetada só. Bem, já está vendido e ainda está com concessão do Estado. O Estado ainda vai dar um investimento e ainda eles vão pagar essa privatização durante parcelas de 20 anos. Percebe como que é? Isso foi feito dentro do governo do PT, gente. Então, é isso. Nós sabemos a diferença. Tem uma diferença entre os governos do PT e o governo Bolsonaro, sobretudo na luta pela democracia, nós fazemos unidade de ação qualquer um. Mas, nesse aspecto, no terreno econômico e na política frente à classe trabalhadora, não tem uma mudança de qualidade. Ou seja, o que tem é um ataque, talvez um ritmo menos acelerado, mas o que prima é o ataque na classe trabalhadora, e que se primou nesse primeiro ano de governo, que foi o ataque desde o arcabouço fiscal, mantendo a lógica de ataque aos trabalhadores, às concessões das grandes empresas, ao processo de desindustrialização do país que continua, né? Ou seja, o concreto no dia a dia ainda segue a classe trabalhadora, o ataque à classe trabalhadora. Então é isso. Encerrando aqui mais uma entrevista aqui do Mesa de Debates, agradecendo aqui primeiramente ao Rafael Duda e reforçando aqui o convite que eu fiz aqui na primeira live antes aí do Rafael, que às 15 horas, né, quem for aqui da cidade de São Paulo, compareçam na na manifestação com, né, as ações do estado de São Paulo, né? Esse dia especialmente, né, está sendo bastante interessante, né, que a gente está focando bastante nessa questão, por conta disso. Então, quem puder, for da cidade de São Paulo, compareça, né? Quem for de fora aí se solidariza, né, com a luta, né, repostando vídeos, né, conversando aí sobre esse tema e também, usando aí os meios digitais, né, para poder, né, ganhar a disputa ideológica. Então, apoie esta luta. O Mesa de Debate vai estar lá cobrindo, né, a manifestação através aí do Ulisses Neto. Então, quero aqui primeiramente agradecer a participação do Rafael, né? Achei que o papo foi muito bom e passo a bola, né, para ele fazer as considerações finais. Ô, Guilherme, eu que queria agradecer, camarada. Eu acho que esse debate aí, acho que são muito importantes, são debates que têm a ver com a nossa vida, né? São debates que a gente vê na polarização aí na sociedade, fala assim, ó, que não pode ter debate ideológico. Nós temos que fazer debates. É isso, existe ideologia, ou seja, existe campos, né, digamos assim, que a gente defende uma concepção de mundo. Alô? Tá me... Eu acho que eu acho muito importante, acho que esse canal de você, Guilherme, é muito legal, né? A gente já vem acompanhando, já vi que vocês fez vários debates, acho que é importante. E também de divulgar essa greve no estado de São Paulo, né, sobretudo muito forte aí em São Paulo, eu acho que é muito importante, porque isso aí também é o divisor de água, né? Ou seja, é um debate que qual lado vai estar. E essa greve aí é do lado do trabalhador, né? Ou seja, do conjunto da sociedade. Não é só um tema sindical por si só. Tem a ver como que é importante, né, essa luta e essa greve que está acontecendo em São Paulo. Enfim, agradecer muito e obrigado, viu, Guilherme? Estamos juntos aí, misturado porque deve vir. Isso aí, pessoal, mais descendo ao Rafael, a você que estiver nos assistindo, peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Acho que agora eu consigo aqui, pronto.
né? Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente este e outros vídeos que nós produzimos. Também segue a gente nas nossas redes sociais, Facebook, TikTok e Instagram. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF e também aqui no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Continua, né? Até a próxima e